Daí, como é que estamos aí? Tranquilo? Ok. Tá tranquilo. Marília Mendonça chegou, professor. Marília Mendonça chegou e a briga vai ser feia, hein? A briga vai ser feia com a Marília Mendonça, hein? Poxa, professor, o senhor tá comprando a briga errada, professor. Não tem nada contra ela, muito pelo contrário, né? Não gosto de negócio de sofrência, não, mas cada um tem seu valor, né? Mas eu acho que a nossa parte, acho que o que a gente precisa fazer é tão importante, né, para a nossa vida, né? Eu já sou aposentado, vocês estão começando a vida de vocês, ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? Pois é, professor. Entendeu? O chão é longo, longo demais, né? Eu gosto muito de contabilidade. Se eu pudesse mudar a matéria, eu faria ciências contábeis. Não, eu percebo que você gosta muito de ciências contábeis, né? Que você se identifica, né? É. Eu tenho, hoje, quase uma hora, né? Ontem conversando sobre esses lançamentos aí, né? Foi, menino, até entrar na minha mente foi difícil. Não, mas isso é legal. Eu vejo como muito positivo, tá? Se alguém tem essa insistência, né, no assunto, eu vejo como algo positivo, que enquanto não consegue, de fato, entender um assunto ali, a pessoa fica ali tentando entender a matéria, né? E eu vejo isso como algo muito positivo. Ah, eu fico inquieta. Não, mas é legal, foi bom. Bom, temos três alunos aí, o pessoal deve estar na Marília Mendonça agora, né? Assistindo um pouco. Carol e a Késia. Mas vamos lá. Eu tô aqui. Eu tô vendo, os rapazes foram. Tô vendo. Nossa, tem Os nenhum. rapazes Tá estão com dor, sofrendo. estão com Não tem dor de nenhum. cotovelo. Não tem Arthur, não tem ninguém. Arthur, cara, o pessoal sumiu. Ah, mas ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Mas vamos lá. Então, aí, estávamos vendo aqui, estamos falando aqui do nosso trabalho. Então, eu comentei com vocês agora há pouco sobre a situação da situação líquida, e a primeira questão, como quase todo mundo relacionado, fez a definição de resultado, como a importância da aproximação do resultado. Como a aproximação do resultado é importante para a empresa, e fez uma avaliação adequada, embora não tenha sido o que foi pedido, eu considerei como certo para a maior parte de vocês. E depois começamos a falar efetivamente do nosso trabalho. Tá? Então, o primeiro item que tínhamos a fazer seria lançar todos os valores que tinha naquele saldo do nosso exercício, do nosso enunciado. Então, o nosso enunciado falava de o panelaço. Estão vendo aí? Aqui tem um panelaço. Bolsonaro está na mídia aí. Então, Pois é, aqui está um estão panelaço. acabando com o meu presidente. Aqui começou o panelaço. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é registrar no balancete de verificação todas aquelas contas. Então, elas estão todas emboladas. Então, nós tínhamos que começar a lançar no balancete de verificação os valores. Por que razão? Porque ele é tão importante. Se nós falamos o tempo inteiro em equilíbrio, o equilíbrio se dá com o valor de débito igual ao valor de crédito. Então, quando eu lanço mão de todos os valores de débito de um lado e crédito de outro, e se o valor está igual, e se há um equilíbrio entre as duas, então pressupõe que o valor está correto. Tá? O primeiro passo foi esse. Então, depois nós começamos a ver algumas atividades que a empresa teve durante aquele mês de dezembro. Uma vez que esse saldo foi encontrado no final de novembro, e o mês seguinte, dezembro, a empresa teve algumas operações. Então, na primeira operação que vimos, a empresa pagou conta de luz através de cheque. Vários de vocês cometeram erro, tá? Porque se o enunciado fala em pagamento da conta de luz com cheque, não houve movimentação do caixa da empresa, e sim bancou, tá?
Então, aí vários de vocês erraram aqui, mas colocaram lá no razonete do caixa. Erraram na nomenclatura aqui, mas lá no razonete fizeram o lançamento certo, tá? Eu não considerei errado, evidentemente, mas é um erro, tá? Então, a gente tem que observar essas questões todinhas, tá? Então, se houve pagamento de energia elétrica, é um saldo que nós tínhamos a pagar, pago em cheque, energia elétrica a pagar a banco, tá? Em seguida, até aí tranquilo, gente? Em seguida, nós recebemos o aluguel do mês de novembro. Então, esse valor era um aluguel a receber, aqui de 150. E nós recebemos. Recebemos caixa a aluguéis a receber, fizemos o lançamento. Em seguida, a empresa teve gasto com publicidade e pagou de imediato. Então, no pagamento de despesa de publicidade, a conta caixa, então, R$200. E aqui foi o tal que deu esse nó aí na cabeça, né? Uma conta de lançamento, como tem mais de uma conta a débito. Foi aquela conta de lançamento de terceira fórmula. Então, diversos a receita de vendas. Uma vez que ele fez uma venda de R$300, recebendo parte do valor à vista e parte duplicados a receber. Então, essas duas contas aqui foram debitadas contra uma conta debitada, tá? Dessa forma, a gente fez o lançamento de terceira fórmula, tá certo? Então, esse total aqui corresponde ao total das contas debitadas e esse valor aqui corresponde ao total da conta creditada. Neste caso, uma única conta receita de vendas contra duas contas debitadas. Gente, agora está tranquilo esse lançamento? Ele tá super tranquilo. Beleza. Em seguida, essa CMV é de extrema importância para a empresa. Por que razão? Nós vimos que ninguém tem receita sem gastar nada. A empresa, ela para ter receita, ela necessita ter despesa. E tendo despesa, ela, no caso de uma venda, a despesa numa venda pode ser o salário do vendedor, pode ser o gasto da mercadoria, o CMV, tá? O negócio que está agitado, né? Panelaço. Então, vocês conseguem ouvir daí, não? Consigo, tô revoltada com esse povo. Quem é que tá fazendo isso com o meu presidente? Tô ouvindo Tá ouvindo? nitidamente agora, É professor. na sua casa, professor, que tá fazendo esse panelaço com o meu Eu tô aqui com vocês, não posso. presidente? Eu não posso estar lá, é uma pena. Oh, desculpa, eu não posso estar lá. Eu não posso participando lá também, batendo panela. Estou aqui. Poxa, o senhor não bate não, professor. É mais importante estar aqui agora. Mas vamos lá, estão me representando lá, pode deixar. Puxa! Tem muito representante, muita gente. Não sei se vocês conseguem. Achei até que fosse gravação já de tempos passados. Não sei se vocês conseguem. Essas panelas batendo aí. Gente, eu pensei mesmo, se fosse panela, ia ver. Vocês conseguem ver lá? Prédio lá? Não sei se dá para vocês verem. Muita gente mesmo. Não dá não. Não, graças a Deus Ainda não. dá pra ver pra não ficar com ressentimento. Ah, meu pai. Isso vai pro YouTube, hein? Mas vamos lá. Então, aí nós temos aqui aquela conta. Uma vez que a empresa teve receita, ela receita à vista e a prazo, então fizemos um lançamento de terceira fórmula e para a empresa vender, ela necessita ter gasto, despesa. Então, ninguém tem receita sem ter despesa. E neste caso da venda de mercadoria, a despesa é o custo da mercadoria que foi vendida, tá? Então, nós temos ali o CMV. Nós não podemos esquecer de apurar o CMV sempre que fizermos uma venda de mercadorias. Como que a gente não vai ter CMV? Se eu compro uma mercadoria a 10 e vendo a 10, eu não tenho lucro. Então, ainda se o meu CMV foi 10, porque eu tenho que dar baixo no meu estoque, tá? Então, não podemos esquecer, essa conta aqui é de extrema importância para a gente, apurar o CMV da empresa, tá? Daquela operação.
Em seguida, falamos aqui que a empresa, no lançamento 5, a empresa fez um pagamento duplicatas no valor de 200 com juros. Então, de novo, temos um outro lançamento, tá? De terceira fórmula, duas contas debitadas contra uma conta creditada. Mesma coisa. Então, essas duas contas aqui de baixo estão debitadas aqui em cima, contra uma única conta que foi creditada, tá? Em seguida, tivemos aqui o lançamento 6. O lançamento 6, eu não considerei, eu fiz o lançamento dessa forma. Ele deu margem a duas situações. O evento diz assim, compra de material de escritório para consumo. Eu posso ter comprado e não usei. Eu comprei papel A4 e estão guardadinhos lá no meu estoque. É o que eu fiz, esse lançamento que eu fiz aqui. Agora, eu posso ter comprado papel A4 e posso ter utilizado. Se eu comprei material de consumo e consumi, eu vou fazer o que vocês fizeram, tá? Corretamente. Aí o que a maior parte de vocês fez foi indicar que houve o consumo do material. Então, se eu Sim. Eu tive despesa, tá? Por essa razão que o resultado de vocês ficou um pouquinho diferente do meu em 50, tá? O meu ficou maior que vocês em 50 e vocês ficou menor em 50. Por que razão? Porque vocês consideraram despesa como se o material tivesse sido consumido. E eu considerei como se tivesse comprado e lancei no meu estoque. Tá? Mas, como vocês fizeram essa interpretação como se o material tivesse sido consumido, eu não considerei errado. Tá? Porque o enunciado pode ser dado margem a duplo entendimento. Tá? Então, ficou claro por que eu considerei o valor de vocês, ainda que o meu tenha dado uma diferença de 50? Tranquilo? Não. Eu não entendi também, não. Vamos lá. Lembra-se que eu coloquei no meu resultado 4.310. Vocês estão vendo essa minha tabela do Excel? Sim. Aqui não tem 50. De vocês deu 4.360. Vocês lançaram despesa de material de consumo. Não foi isso? Que eu considerei, Por que razão? O enunciado fala assim, compra de material de escritório para consumo. Tá? Ele não disse que nós compramos e consumimos. Eu só tenho peso quando eu consumo alguma coisa. E o enunciado fala assim, compra de material de escritório para consumo. Ele disse que nós já consumimos o material? Não falou. Que nós podemos ter comprado. O que é material de escritório? Papel, caneta, lápis, borracha, qualquer dessas coisas. Ele só vai ser considerado despesa quando houver o consumo daquele material. Quando eu usar o material. E o enunciado, o item 6, não diz que nós usamos o material, diz que nós compramos. Tá? Então, como ele pode ter dado margem a essa interpretação, eu considerei como se vocês tivessem tido uma interpretação correta também. Tá? Tá. Agora, gente. Lembra que quando eu falei com vocês, o que é uma despesa? O que é uma receita? Receita de vendas. Olha, eu tenho receita de vendas quando eu vendo e entrego o produto ao meu cliente. Se eu entreguei, eu tenho receita. Quando que eu tenho despesa? Quando eu compro alguma coisa e consumo. Eu uso aquele produto. Enquanto eu não usar, eu comprei material de escritório, de expediente. Eu botei lá no meu almoxarifado, ele é um ativo, não é isso? Enquanto você comprar e não usar, ele está lá. Ele vai fazer parte do seu ativo. Tá? Ele é um bem que você tem. Quando que ele vira despesa? Quando você usa o material. Quando você consome. Daí não é material de consumo. Ele só é despesa quando ele é consumido. Enquanto eu não consumo material, eu não tenho despesa. Tá? Então, por essa razão, nesse item 6, ele diz que só houve a comprar. Ele não disse que utilizou o material de consumo. Ficou claro agora, gente, ou não? Não. O que é material de escritório?
Dá um exemplo aí. Papel. Caneta, grampeador. Se você comprar caneta, grampeador ou papel, enquanto você não usou, a resma de papel está lá guardadinha, ele é o que para sua empresa? É um material, né? E esse material é de o quê? consumo. Material de consumo. Mas o material de consumo é o que para a empresa? Sim. Não é um ativo? Ele não está Sim. Sim. um bem. É um bem, então, para a empresa. É um bem. É um bem? É um bem. Quando você usar aquele bem, o papel, a caneta, quando você usar, no momento que você usar, que ele vira despesa. Tá? Quando você consome alguma coisa, que ele vira despesa. Tá? Então, isso realmente pode confundir bastante, mas quando a empresa, quando a empresa ela faz uma aquisição, ela entrega dinheiro e recebe em troca alguma coisa. Ela entregou dinheiro, recebeu papel A4. Recebeu não sei quantas resmas de papel A4. Está tudo lá no almoxarifado da empresa. Está tudo guardadinho. Enquanto ela não utilizar aquilo ali, ela tem bem, ela tem papel A4 guardadinho, tem ativo. Tá? São itens que vai aparecer lá no estoque, lá no ativo, no balanço patrimonial da empresa. Lá no balanço patrimonial eu vi no item ativo, estoque de material de consumo, material de escritório. Quando que ele vira despesa? No momento que ele usar aquele material. Enquanto não usar, não tem despesa. Tá? Por essa razão, nesse enunciado, o que ele diz ali? Compra de material de escritório para consumo. Se nós tivéssemos dito ali no enunciado, compra de material de escritório para consumo, consumo feito no mês de dezembro. Legal, houve a despesa de consumo em dezembro. Se ele comprou em dezembro e ele só vai usar em janeiro, essa despesa de material de consumo vai ser quando? Em janeiro. Tá? Então, a despesa ela é do período onde houver o consumo daquele item. Se ele comprou em dezembro, usou só em fevereiro do ano seguinte, a despesa vai ser em fevereiro do ano seguinte. Tá certo, gente? Ou seja, ficou guardado lá só depois que ele utilizou, que acaba, né, bem como despesa, ou seja, ele teria que comprar novamente porque acabou. É isso? Então, ele comprou 50 em material de escritório para consumo, para uso da atividade deles ali. No momento que, aí vamos supor, comprou 50, mas não usou só 10, comprou 5 resmas de papel a R$50. Vamos imaginar que seja isso. Aí ele foi, deu baixa, ele consumiu, foi lá no almoxarifado, usou uma resma. Qual vai ser a despesa dele do mês de dezembro? Ele comprou 5 resmas, cada uma R$10, e usou uma só. A despesa dele vai ser o valor de R$10. Tá? Então, o consumo, ele utilizou qual foi o valor em papel que ajudou a empresa a ter aquela receita. Uma resma igual a R$10. Aquelas outras 4 resmas estão lá no estoque da empresa ainda. Tá? Ainda são bens. Então, no estoque da empresa, ainda é um ativo, está lá no estoque de ativo, está lá no ativo, estoque de material de expediente, material de consumo. Está guardadinho lá. É um item. E se a empresa, de repente, chegar assim, olha, eu não quero mais esse material aqui, eu comprei demais. Ele pode, de repente, entrar em contato com o fornecedor e devolver, receber o dinheiro de volta. Está lá intacto, está feito ainda. Tá? Eu pensei nisso. Então, ele só vira despesa, qualquer coisa, quando eu consumo o material, quando eu uso na minha atividade. Tá? Por essa razão, caso ele comprasse os 50, usasse só uma parte desse valor, a despesa corresponderia àquela parte que ele consumiu naquele período. Tá? E ele teria dito, olha, eu comprei 50 e só usei 10. Nesse caso, ele só disse que houve a compra, não falou que houve consumo. O consumo poderia se dar em janeiro, em fevereiro, em março e durante todo o ano seguinte. Tá? Então, por essa razão, você lembra-se quando nós falamos sobre contrato de seguros? Nós fizemos um cálculo em sala de aula do contrato de seguro. Eu contrato seguro por 12 meses. À medida que vai passando um mês, eu tenho seguro no valor de um mês. No segundo mês, mais um pedacinho. Então,
eu só considero uma despesa de alguma coisa quando eu consumo um bem ou um serviço, tá? Então, nesse caso aqui, ele só seria despesa efetivamente do material de escritório se nós tivesse no enunciado que houve aquisição e consumo. Mas, repetindo, como vocês, a maior parte, entendeu que aquilo já tinha havido consumo, então, eu considerei que aquilo estivesse nessa interpretação de vocês que estaria correta, ainda que o enunciado não tenha dito isso. Tá? Ficou claro agora, gente? Ficou tranquilo? Hein, pessoal? Parece. Então, vamos lá. E Ficou. os demais lançamentos, a gente viu aqui, eu não vi mais nenhuma dificuldade, tá? Quando chegou no final do enunciado aqui, do exercício, nós tínhamos que encerrar. Como é que eu vou apurar resultado da empresa? Resultado é receita menos despesa. Então, nesse momento aqui, nós temos que encerrar todas as contas de receita e contra todas as contas de despesa. Então, na apuração do resultado do exercício, a gente confronta todos aqueles valores. Então, aqui, em seguida, nós tínhamos aqui todos os lançamentos contábeis, tá? Aqui eu fiz todos os razonetes, tá? E, em seguida, fomos lançando, aqui eu evidenciei um SI minúsculo, para indicar que era saldo inicial. Em seguida, fui lançando os valores, identificando um a um para correspondente. Por exemplo, aqui número 1, lançamento 1, banco contra movimento, saiu o dinheiro do banco contra um lançamento que tem que achá-lo aqui agora. Foi o primeiro lançamento aqui, energia elétrica a pagar. Então, facilita para a gente fazer isso aqui, essa identificação numérica, porque isso aqui tem a ver com o efeito visual que dá para a gente localizar quando as contas têm correspondência uma com a outra. Esse lançamento corresponde a esse aqui. Esse crédito com esse débito do lado de cá. Tá? Feito isso, a gente fez todos os lançamentos, encerramos as contas de resultado, as contas de receita. Elas são credidoras, nós já vimos agora há pouco, fazer um lançamento a débito, quanto essa conta de apuração de resultado do exercício aqui, e apuramos esse resultado aqui, ou seja, o resultado maior a débito. Isso indica um prejuízo, porque aqui o total da despesa ultrapassou a receita em R$ 830. E no caso de vocês aí foi em R$ 880, tá? De novo, aquela diferença do material de consumo que vocês consideram como consumido. Então, feito isso, nós apuramos o resultado, 830 no meu caso, de vocês 880, encerramos de novo essa conta aqui, que essa conta também é transitória, temporária, tá? Assim como todas as contas de resultado, e abrimos uma outra conta de prejuízo. Esta conta de prejuízo que ela veio aqui para o balanço patrimonial, tá? E aqui eu percebi um outro problema. Alguns alunos lançaram aqui dentro conta de despesa, ou aqui em cima, não lembro agora. Então, isso não pode. E outra coisa de extrema importância, o balanço patrimonial ele tem um padrão uniforme. Então, eu não posso rabiscar de forma aleatória as contas. Eu tenho que colocar as contas com as contas têm um nome. O nome é um nome próprio. O nosso nome é a primeira letra maiúscula. As contas contábeis obrigatoriamente têm que ser com a primeira letra maiúscula. Tá? Então, eu vi inúmeros exemplos de vocês, vários alunos colocaram o nome da conta em minúsculo. Não pode. A regra diz que é o nome da conta, nome é próprio, nome, letra maiúscula, a primeira letra. Tá? Então, aqui neste caso, além dessa impropriedade na nomenclatura de contas, mas também, eu vi também essa questão do padrão do balanço. Ele tem que ter uma forma padronizada, de forma que qualquer pessoa... Mas pode pelo menos... Não entendi. 1000, né? Não entendi. Pode abreviar. Por exemplo, móveis e utensílios pode colocar M1, né? Vamos ver isso. Aqui no nosso caso, sim, tá?
Mas eu estou colocando essas observações, porque quando a gente for fazer um balanço, efetivamente, a gente, se formos escriturar algo de verdade, vamos ter problema, tá? Vamos ter problema com uma coisa particular minha, que eu colocar uma abreviatura, não, essa palavra é muito comum para mim, é íntima minha essa palavra, vou colocar assim, eu vou saber. Eu vou saber, vocês não vão saber. Então, por essa razão, a gente temos que começar a colocar de forma que todos consigam entender a mesma coisa, tá? Evidentemente que, para fim didático nosso aqui, a gente vai colocar o MU, o móveis e utensílio, mas, na regra, a gente vai ter que colocar na íntegra o nome daquela conta, a não ser que tenha lá uma observação lá embaixo, uma nota explicativa dizendo, ó, lá onde se lê tal, quer dizer aquilo ali. Mas não é muito comum. O ideal é que nós coloquemos o nome da conta corretamente, completo e corretamente, tá? Gente, mas esse trabalho, ele antes tinha essa finalidade, que nos aproximasse da escrituração, através da escrituração que nós vamos mostrar para outras pessoas, qualquer pessoa, qualquer um daqueles stakeholders, qualquer um dos interessados na formação da nossa empresa, como que eles vão enxergar a nossa empresa, como que ele vai acompanhar a gestão da nossa empresa, o dia a dia dela, tá? E no lançamento, na escrituração diária, ou seja, diariamente, a gente vai fazer, seja a empresa, ela funciona durante o ano inteiro, de janeiro a dezembro, ela vai ter o lançamento, escrituração de janeiro a dezembro. Tem 30 lançamentos, uma operação a cada dia, 30 lançamentos mensais, depois mais 30 e assim vai. Então, terão inúmeros lançamentos para cada dia de operação da empresa. Para cada operação dela, durante qualquer dia do ano, tem que ter um lançamento diário. Então, ele tem que manter o padrão, tá? E essa atividade aí foi para mostrar como que temos que fazer esse lançamento padrão, tá? Gente, a gente vai ver outros lançamentos ainda, evidentemente. Mas o que nós vimos na solução que eu coloquei lá para vocês e o que vocês fizeram, tem alguma dúvida a mais que a gente possa verificar? Não. Parece que não. Bom, então, vamos falar então dessa outra atividade, tá? Dessa outra atividade, semana que vem, vamos começar a falar de outro tópico, tá? Vamos falar dessa nossa próxima atividade. Então, deixa eu colocar outra tela aqui. Deixa eu ver onde ela está aqui. O senhor vai falar do livro, né? Que a gente está lendo, que a gente vai lendo. Isso aí, deixa eu pegar, que ela está na internet. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui. Dez minutinhos para a sessão. Professor, está sendo gravado, né, para a gente depois ter acesso, né? Tá? E eu estou disponibilizando para vocês depois. Tá? Então, aqui é a nossa página de nossa atividade, tá? Onde vocês veem as nossas atividades, tá? E aqui... Bom, e aqui, o que eu pedi a vocês? Não sei se vocês conseguem ler, que está pequenininho, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Estão lendo essa tela aí, né? E aí, gente, estão lendo aí a tela da nossa atividade? Aham. Então, aqui, o que eu coloquei ali? Ó? Vou ler para vocês, vocês já viram, né? Em sala de aula, estamos aprendendo acerca da apuração do resultado econômico das empresas. Ou seja, então, em sala de aula, nós estamos vendo no presente momento como apurar o resultado econômico da empresa, ou seja, lucro ou prejuízo. Então, a gente vai confrontar toda a receita e toda a despesa para saber se o lucro ou o prejuízo ocorreu. Se a empresa tem lucro ou prejuízo, pode denotar que ela tem uma boa situação, uma boa gestão, tá? Ou seja, quem está gerindo aquela atividade está tendo a preocupação de gerar lucro para os seus acionistas.
tá? Para os donos da empresa, os acionistas, os sócios da empresa. Então, ao final de um determinado período, ou seja, normalmente é de janeiro a dezembro, é de um mesmo ano, tá? Ou eu posso querer também a receita de despesa de um mês. Ao final de cada mês, eu quero saber, esse mês eu tive lucro ou prejuízo. Então, ao final de cada mês, eu faço aquele mesmo processamento. Pego toda a receita, toda a despesa e vejo se eu tive lucro ou prejuízo. Muito embora, para fins do balanço patrimonial de cunho obrigatório, tem que ser ao final de um ano, um período de um ano. Tá? Então, mas sempre que ela quiser apurar seu resultado, ela faz esse mesmo procedimento. Então, se receita superar a despesa, teremos lucro, do contrário, prejuízo. Receitas são importantes para as empresas, mas sem despesa, empresas não terão receita. Ou seja, ninguém ganha nada sem perder nada. Tá? Então, para eu vender, eu tenho que perder o quê? Eu tive que pagar a minha mercadoria. E, evidentemente, que eu vou pagar um valor menor que o valor vendido. Tá? Então, receita maior que despesa, eu tenho ganho. Aprendemos em sala de aula como apurar e contabilizar o resultado. Acabamos de ver agora, né? Como apurar e contabilizar esse resultado é o que consta das normas contábeis. Aí eu sugeri que vocês lessem o artigo 187 da Lei 6.404, Lei das SAs. Nesse artigo 187, ele fala exatamente da necessidade, obrigatoriedade de elaboração das demonstrações contábeis. Dentre essas obrigações está lá a apuração do resultado do exercício, tá? Resultado econômico, lucro ou prejuízo. Então, lá nesse artigo 137, ele é pequenininho. Eu peço que vocês leiam, por favor, esse artigo da Lei 6.404/76. E lá no CPC, eu até coloquei o link para vocês, lá no item 468 a 472. Ele é bem grande, mas se só esses itens aí, 468 a 472, ele vai tratar exatamente do que é receita e do que é despesa. Então, volto a dizer, o CPC, ele é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é uma instituição, é um órgão a que todas as empresas estão sujeitas àquelas normas, ou seja, ela vai padronizar toda a legislação, normatizar as regras da contabilidade. Tá? Então, todas as empresas têm que obedecer fielmente aquilo ali. E nesse CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o 00, vocês vão obter através desse link, ele vai lá no 468, 472, vai dizer que é receita e despesa. Eu peço que vocês leiam a definição de receita e despesa. Então, vocês já terão visto lá na Lei 6.404, que fala da obrigatoriedade da apuração do resultado, e CPC 00, para começar a se familiarizar com essa vasta legislação que nós temos. Isso é o que diz a parte teórica. Tá? Então, quando falamos de parte teórica de contabilidade, o mundo, a parte normativa, então a empresa está sujeita àquilo aqui. Mas isso só num aspecto teórico. Tudo é teoria. Mas temos que observar que a teoria ela se aplica lá fora de verdade. Então, esse livro do Warren Buffett, ele fala, esse é um camarada, um investidor que ele ainda está vivo, é um dos donos da Coca-Cola, não sei quantas ações ele tem, sei que é multibilionário. Tá? Então, o que ele faz? Ele investe em empresas. Ele investe em empresas, e como é que ele faz para saber qual empresa ele vai investir? Através da contabilidade. Ele não é contador, tá? Até onde eu sei, ele não é contador. Então, ele investe em empresas e a empresa que ele vê que é vantagem para ele são as empresas através das demonstrações contábeis. O livro que eu mandei para vocês, deixa eu ver aqui, é esse aqui, esse material que eu mandei para vocês. Tá vendo? Esse livro não acho mais em papel, mas eu mandei para vocês em arquivo magnético. Esse livro, cada capítulo, a gente tem capítulo de uma única página. Tá? Então, ele vai nos apresentar, vou apresentar a vocês, como que o investidor ele vê a informação de uma empresa e tira vantagem dela. Tá? Então, desta forma, eu estou
pedindo que vocês leiam esses capítulos. Quem puder ler o livro todo, veja que ele tem 158 páginas. Mas alguns capítulos, ele tem esse aqui, por exemplo, capítulo, eu pedi que lessem o capítulo 28 a 57. O capítulo 29, por exemplo, ele tem uma folhinha mais um pedacinho aqui. Ou seja, são capítulos muito pequenos, tá? Quem tiver disponibilidade de poder ler o livro todo, ótimo. Se não puder ler agora, que leiam depois, mas pelo menos leiam essa parte. E dali, eu pediria que vocês, ao fazer a resenha, tá? Essa resenha, ela precisa, é necessário que vocês não copiem o que ele falou e botem ali. Eu preciso que vocês leiam e tentem fazer um contraponto, o que as normas falam, e colocar a visão de vocês, o que vocês entenderam da visão dele, tá? Professor, o senhor dá presença para a... Licença, a Carol avisou agora que a coisa dela caiu, os dados móveis dela acabou. Ah, tá. O senhor dá presença, tá? Não, tranquilo. Tá? Então, a gente precisa dessas informações, tá? Para que vocês, no trabalho de vocês, e ele tem que ser para a semana que vem, porque aquilo eu comentei no início, a gente precisa de ter essas atividades para compor a nota da primeira avaliação, de total de 10. Tá? Tá legal, gente? O sistema vai cair agora, né? Faltando 1 minuto aproximadamente. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai cair, e para a gente retornar, eu pedi que vocês vissem alguma dúvida para a gente tirá-las, né? Tá? Tá legal? Pode ser assim? A gente volta... A gente não tem dúvida, não. Eu percebi. Percebi. Aqui. Oi, diga. Professor. Não, só isso. Não, de qualquer maneira, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, o sistema vai cair agora, tá? Daqui a pouco eu retorno e vamos aguardar. Qualquer coisa, eu estarei no ar. Tá bom. Tá bom? Então tá legal, gente. Ok. Tá bom, tchau, um abraço para todos aí. Tchau. Tchau. Aranha, minha foi, gente.